Queria chamar os nossos queridos aí, Edirley e WA, para a gente poder conversar aqui. Acho que é mais para a gente bater um papo com a galera mesmo, né? Se falar um pouquinho. Acho que uma coisa legal que tem uma galera, produção do filme, tem uma galera daqui de Goiás também, então tem uma coisa especial para quem é daqui também, que tá aí na plateia, né? Mas eu vou deixar eles falarem aqui um pouco, e aí a gente abre para a gente conversar todo mundo aqui. Se quiser perguntar alguma coisa, se me perguntar, eu pergunto para mim mesmo. Então. A relação que se faz com o momento atual no Brasil e no Egito. No Egito, lá não tem oposição, está sendo todo mundo preso, assassinado, né? Também teve uma primavera, como no Brasil, primavera entre aspas, né? Eu vejo que está sendo adotado mesmo esse sistema no Brasil, né? De ditadura mesmo, né? Parece que são 50 mil presos políticos, né? Ninguém sabe. A gente saía do Egito toda hora, ninguém sabe disso. Está acontecendo mesmo no Brasil, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o filme é feito em pleno golpe, né? Então, assim, o filme é realizado no golpe brasileiro, assim. Aliás, o primeiro golpe do século XXI, né, da história, no Brasil. O que a gente está fazendo, na verdade, o que a gente fez, na verdade, foi tentar contar a história, uma história que a gente estava sentindo. A gente passou 6, 7 meses acompanhando todo o processo de impeachment do golpe, né? E nesse processo a gente meio que optou em trazer essa relação para um espaço mais periférico, assim. O que seria contar um golpe a partir de personagens e de espaço e de uma tensão de um espaço periférico. Então era basicamente isso que a gente fazia, né? Eu não sei, assim, acho que a relação, acho que o que acontece é isso. Tem um golpe aí que foi dado, que é totalmente absurdo, é um crime de lesa-pátria. E o que a gente tentou fazer foi como dialogar com isso, como dialogar com e como tentar entender como que isso podia ser realizado assim, como que o filme podia ser realizado num espaço em que, como exemplo, em que assim, a esquerda perdeu, vamos dizer assim, nós perdemos, né? Então, quando falo nós, eu me coloco do lado da esquerda também. Então, eu acho que nós perdemos a batalha, vamos dizer assim. Se a gente perde a guerra, o que pode ser dito a partir daí? A partir do momento em que a gente é totalmente expropriado, em que a gente não consegue criar uma tensão ou criar uma reação ao espaço todo que foi acontecido, eu acho que a gente fica num estado totalmente de imobilidade. Então, o filme, na verdade, ele fala de uma imobilidade. O filme é todo ele gerado em torno da ideia da imobilidade, em que a gente chega perto e só tateia, na verdade, né? Em que a gente se organiza mais ou menos, em que a gente tenta uma reação mais ou menos e que a gente está preso. Todo ele é construído como se fosse dentro de uma prisão. O carro é uma prisão, a nave é uma prisão, a ponte é uma prisão. Então, é mais ou menos isso assim. Agora, eu não sei qual seria a relação necessariamente entre Brasil e Egito, nesse sentido, que não era a nossa expectativa de fazer isso, assim. A expectativa mesmo era de trazer, de pensar como que seria essa relação do espaço periférico com o que está acontecendo no Brasil. Boa noite, Edirley. Acho que é emocionante ver assim, uma narrativa do golpe vinda lá da Ceilândia, né? Recentemente eu tive uma hora no filme que fala de sol nascente, eu imagino que é uma alusão à ocupação que tem do lado da Ceilândia, né? Recentemente eu tive lá e não sei se essas locações foram feitas lá, mas podem ser lá ou podem ser em qualquer outra periferia brasileira produzida a partir dessas ocupações, né? Que são para garantir um direito à habitação, um direito esse outro que não é garantido no Brasil há muito tempo, né? Então, assim, acho que democratizar, fazer o cinema gera a oportunidade de a gente ver essas narrativas, né? E isso é emocionante. Então, eu fico assim emocionado querendo saber se, por exemplo, a história dessa mulher, né, que é presa, por exemplo, fico imaginando se isso é um pouco de documentário, se é total ficção, mas a gente sabe que é um documento, né? Independente dessa história ser verídica ou não na pele daquela mulher, é na pele de muitas
mulheres que passam por isso todos os dias, né? Tais quais as outras histórias. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua turma da Ceilândia e de que forma isso rebate aí no filme. Obrigado. Então, olha só, é no São Nascente, sim. Aquelas locações todas são no São Nascente. No final do São Nascente. Na última fronteira, né? Vamos dizer assim. São Nascente, para quem não sabe, é talvez a maior periferia do Brasil hoje, com cerca de 200 mil pessoas que está ali circulando a Ceilândia. Então, é Nova Ceilândia, vamos dizer assim, né? Então, assim, é no São Nascente, e tudo no filme é uma alusão ao São Nascente. O Abreu morava também no São Nascente, então tudo era uma alusão a essa... E é tudo muito sutil, quem não conhece, então não vai entender. E a gente não estava preocupado com esse entendimento imediato, não. Então, ele vem de um planeta chamado Sol Nascente. E a missão dele é matar Juscelino Kubitschek. Porque Brasília não podia existir. Ele tem que matar o Juscelino logo antes que aquela merda existe. Entende? Então, a ideia básica é essa. Acaba aquela merda logo e, a partir daí, a gente tem que começar de algum lugar. Então, o filme tinha toda essa história de tentar e tatear esse universo, que é o universo periférico. E também, para a gente, o que era muito interessante era uma proposta muito estética, né? Como era uma tentativa muito de sensações, de atmosferas. O filme é todo uma atmosfera, né? O filme não tem narrativa, o filme não tem uma linha de roteiro. Não existe uma linha de roteiro. O filme, para mim, é um documentário, assim. Então, eu digo muito que é assim. Para mim, o filme é uma etnografia da ficção. Então, a gente chega, propõe umas personagens que criam uma ficção, que cada uma compõe um espaço de ficção, e a gente filma ele como documentário. Portanto, uma etnografia da ficção, entendeu? Então, era toda essa mobilidade que a gente tinha no filme, que essas pessoas estavam ali, tinha o Hélito Abreu, que está com a gente há muito tempo, para também falar um pouquinho depois sobre isso aqui. Tinha a Andréia, assim, a história dela é verdade. O que a gente faz é só potencializar a história. O Marquinho, que está ali, que está em todos os filmes com a gente. E o Franklin é outro cara. O Franklin, na verdade, era o serralheiro do filme. Né? Então, ele ficava ali fazendo a serralheria do filme. E o bicho gostava tanto de cinema, cara, mas tanto de cinema, que a gente falou, vamos entrar aí também. E ele entrou no filme. Foi assim que ele entrou, entendeu? Ele entrou naquela cena do carro. Que gostava da porra, assim, putz, deve ser massa isso aí, né? Então, ele ficava naquela onda. O Franklin é uma história que eu acho que narra muito o que é o filme, sabe? Porque toda essa locação da nave espacial, ela é feita numa oficina de carro roubado, né? Desmanche de carro, né? Carro alternativo. É toda feita numa oficina assim. Então, a gente, durante o dia, os caras vendiam as peças alternativas e à noite a gente filmava. Então, era basicamente isso. E tem uma história do Franklin incrível, que ele estava lá durante o dia, fazendo a construção da nave, jogando, né, na serralheira e tudo, e a Polícia Civil baixou e cercou todo o espaço. Então a polícia chega, entra na oficina, coloca as armas para cima dele e chama ele. Ele não responde, que ele está ali, né, fazendo a serralheria. Aí chega um ponto que o cara bate nas costas dele com um revólver, assim, aí ele olha, aí o cara pergunta assim para ele, bicho, o que é isso aí? Aí o Frank fala, pô, não tá vendo não, porra, é a nave espacial, porra. Então, assim, sacou? Então, a partir daí, eu acho que tem filme, sacou, cara? Eu acho que o filme era muito uma história, assim, de... Se a gente não acreditasse que aquela nave ia voar, ninguém ia acreditar. A gente ficou 3 meses naquela porra lá. 3 meses, toda noite, enchendo o saco do Hélito, todo mundo fudido, com sono, com sede, comendo mal. Então, assim, a nossa alucinação era a seguinte, a alucinação era, se essa porra dessa nave não voar, não existe filme. Então, o filme luta, é tudo uma crença. A gente crê nessa porra toda. A gente crê que voou, a gente crê lá que teve muito próximo de fazer alguma coisa, entendeu? Tudo pra gente é essa ideia de uma fabulação. Então, como que você pode propor alguma coisa a um personagem, a um ator, a um não ator, se você mesmo não acredita? Então, a gente está fazendo esse filme aí basicamente com 4 pessoas, que é a Joana Pimenta, que é a fotógrafa, eu na direção, o Francisco das Maia no som, o Pablo na produção e o Hélito. A gente fica dias e dias dentro da nave espacial e viajando, até a gente alucinar. Quando a gente alucinou, a nave viajou. A gente tem 3 meses de coisa que não serve para nada. Aí, quando faltou uns 2 últimos dias assim, a gente começou a alucinar. Até falou pro Hélito assim, velho, se vire nessa porra dessa nave, faz essa porra dessa nave voar, enquanto ela não voar, acaba esse filme. Aí ele não aguentou e pôs a nave para voar, entendeu? A gente, aquela cena que então, praticamente a cena todinha que tem dentro da nave é uma câmera que está de fora, colada, e ele durante 3 horas, em silêncio, e a gente balançando a nave. Imagina, ele pode falar sobre isso, quer falar sobre isso? Fala aqui, porque era o seguinte, era 3 horas que a gente ficava xingando o Hélito, e no momento a gente para de xingar o Hélito e deixa só a nave balançando. 3 horas a nave balançando. E a câmera na perspectiva de tentar achar
alguma coisa. Então, cara, o filme todo é muito nessa loucura, sabe? A gente não tinha interesse de fazer a redenção de ninguém. A gente não queria fazer um Branco Sai Preto Fica 2. Tem algumas pessoas assistem o Branco Sai Preto Fica. Não havia interesse nenhum de salvar ninguém, não havia interesse. A gente queria mesmo que tivesse uma imobilidade, que tivesse uma atenção na sala. O nosso sonho, na verdade, era ser vaiado em Brasília. A gente quase foi vaiado, foi pouquinho assim, sabe? Mas na próxima a gente vai ser vaiado assim, em Brasília. Então tem muito essa coisa assim, que é uma disputa desse espaço, uma disputa de narrativa. O que a gente está fazendo, na verdade, é uma disputa de estética, entendeu? Eu achava engraçado assim, algumas críticas, era engraçado. Mas como assim? Como se os filmes de periferia, todos eles tivessem que ser só, sabe? Só como se fosse um videoclipe. Eu não entendo isso assim. Acho que a gente também tem uma proposta estética, tem uma proposta de tempo, tem uma proposta de espaço, e é isso que a gente queria. A gente foi radicalmente nessa história. O filme todinho é à noite, todinho é feito na perspectiva muito colada da câmera, é todinho muito silencioso, e todo ele é assim. Então, isso era pensado, todo ele era formalizado nesse sentido. Era um filme de risco. A gente estava... Risco não, porque para a gente era diversão, sacou? Mas era um risco no sentido de que, foda-se, não estão preocupados com o público no sentido disso aí. Público, se quiser público, vai assistir outra coisa também, pô. Tem muita coisa na televisão, novela, sei lá. Vai assistir outra coisa se quiser, entendeu? Então, tinha muita tentativa de formalizar e de tentar pressionar esse lugar assim. E com relação à Turma da Ceilândia, assim, eu acho que é isso, cara. A gente faz filme lá, toda a galera, basicamente, os atores são de lá, e o que a gente tinha era... A gente estava muito perdido no filme, na verdade. Isso é muito bom. Estar perdido no filme é muito bom, sabe? Eu acho assim, essa coisa de filme sempre redondo, sempre roteirizado, sempre tudo muito organizado, eu acho uma besteira, sabe? Se o filme é muito organizado, se o roteiro está pronto, não faz o filme, cara. O filme é muito caro, faz um livro, sabe? Se o roteiro está pronto, faz um livro. Sabe? Muito mais barato, tu vai gastar pouquinho, tem um livrinho arrumadinho, porque se o roteiro é igual os filmes, faz um livro. Então, tinha tudo essa coisa de tentar desarticular tudo isso. Só que eu fico falando. Sensacional, pô, falar o quê depois dessa, né, velho? É legal porque, na verdade, assim, essa proposta dos atores e tal, se passa a verdade, se não passa a verdade, coisa toda, é legal a gente poder negar toda essa porra toda também de academia, né? Porque a academia está pedindo o tempo todo, qual foi o processo que você foi? Eles estão acostumados muito com esse tal do Stanislavski, que parece chiclete, e aí a gente fala, o que é isso, Stanislavski e tal? Porque tem um corpo de periferia que fala muito mais, que grita muito mais, é o preto na tela, é o barbudo, é feio. O povo não quer ver isso. Eu já ouvi um monte de gente em Brasília falando, pô, se eu quiser ver gente feia, bonita, tô cansado de ver gente feia, quero ver novela que tem gente bonita. Pô, vai discutir com um povo desse, o quê, velho? Quer dizer, eu nunca vou estar na tela se depender desse povo. Então, Ceilândia está lá gritando, tem uma potência gigante, 600 mil habitantes, não tem um cinema público, não tem um teatro público, e a gente fazendo cinema na tora, e fugindo o máximo de dialogar com as academias, porque, na verdade, contamina demais esse pensamento da interpretação, é muito contaminado, porque é tudo muito padrãozinho, todo mundo quer malhação na tela. O filme passou em Brasília, os professores da universidade tudo afundando na cadeira, saíram meio, ficou esquisito. Eu falei, esquisito mesmo. Porque eles querem um filme comportado, um filme para passar em sala de aula. Eu falei assim, olha como ele se enquadra bem, ele se enquadra tão bem, o Odilei, não sei se ele sai todo mundo frustrado do cinema. Então, isso foi um prêmio, na verdade, para a gente. Porque querem enquadrar o tempo todo, o cinema tem que estar enquadrado, a dramaturgia é sempre viciada, a dramaturgia meio esquisita, esquizoide, sempre a mesma. Só falta ter um herói americano sempre nos filmes, né, das academias, enfim. Aí, de repente, ali na academia, na nossa academia, em Ceilândia, a gente passou a meio que confrontar tudo isso, né? E não vai dar prêmio para uma pessoa que está investigando um outro tipo de mergulho numa dramaturgia, numa interpretação, etc. Vamos ver o que vai dar tudo isso daí. Tá pagando preço, né, até hoje. E o povo quer que a gente se enquadre, quer que seja um filme comportado. E, enfim, prazer, filho da mãe, tá aqui, viu? Tem uma coisa que é assim, que eu acho também que é uma coisa estética mesmo, sabe? Assim, eu acho que o filme propõe... A gente perdeu no campo político, e mais que no campo político, a gente perdeu no campo estético. Se a gente pensar o que a gente fez durante o golpe. É um comportamento tão padrão,
tão comportado que é absurdo, assim, é um comportamento redondo, com início, meio e fim. É como o roteiro de Field. Tem o início, tem o meio e fim, e o final é o espaço do Facebook, né? Então a gente vai, chega, vai até um certo lugar, faz a manifestação, a polícia bate na gente, joga gás lacrimogêneo, a gente sofre pra caramba, tira um selfie, mostra a família e vai para casa. É isso que a gente fez, na verdade, né? Então, isto é um roteiro muito redondo. Então, eu não entendo como é que num momento como esse, um momento em que a gente está se fudendo pra caralho, em que houve um golpe, e que a gente não sabe para onde vai, em que a gente não sabe até onde as coisas se acumulam mais, e a gente ainda continua nesses filmes que são filmes extremamente narrativos. Porque a questão não é só o conteúdo. O conteúdo a gente faz, os caras da direita faz, o MBL faz. Agora eu fico pensando, se a gente não consegue desvincular, ou não consegue pensar que os filmes são forma e são conteúdo. São conteúdo e são forma, assim. Eu acho que... Conteúdo eu não quero falar mais, sabe? Eu não tenho mais interesse de falar mais, assim. Eu lembro que eu estava num debate nas gringas, né? Aí fora. E o cara falou assim, cara, e qual o contexto da cidade? Eu falei, cara, vai no Google Maps lá, tu abre o Google Maps aí, põe Ceilândia, tu vai ver o contexto de Ceilândia, sacou? Pô, vai se fuder com o contexto, velho. Não estou interessado mais em contexto. Eu estou no meu 10º filme para contar de novo a mesma história. Então, eu acho que tem uma busca estética, assim, sabe? A gente está meio angustiado com ela naquele momento. Talvez o próximo filme é diferente, talvez o próximo filme é outra coisa, mas este era exatamente como a gente queria fazer, que era um filme que afundava a gente. A gente estava na montagem lá, e a gente sofria pra caralho na montagem, pô. Falei, caralho, velho. Ainda ficou muita gente aqui, eu pensava assim, velho, vai ficar 2 vezes na sala de cinema, né? Que eu na montagem estou me fudendo aqui, então quando terminar esse filme na sala de cinema, tem 2 pessoas na sala de cinema. Mas, cara, ficou muito hoje, ficou bom hoje. Então, era muito isso, cara, assim. Eu lembro que quando esse filme estreou em Brasília, tu imagina, o filme estreou numa sala de 1000 pessoas. Ele estreou em Locarno, na verdade. Foi até bacana em Locarno, assim. Quando ele saiu em Brasília, são 1000 pessoas e mais 1000 pessoas de fora, porque foi, tipo assim, porque eles iam de uma ideia que seria uma redenção, seria a vingança contra o governo Temer, seria um fora Temer, né? Esse filme não é fora Temer, desculpa. Se a gente quisesse mesmo fora Temer, a gente estava a menos de 2 quilômetros do Congresso. A gente ia lá e tirava ele. A gente vai tirar na sala de cinema, tá de sacanagem, né? Então não é fora Temer. É uma tentativa mesmo de angústia, de desespero, de não saber para onde vai, de que nós perdemos no conteúdo e continuamos recorrentemente perdendo na estética. Se você pensar assim, os filmes são feitos sobre o golpe, cara, você está de sacanagem, né? Assim, é o mesmo processo, o mesmo filme, as mesmas coisas, a mesma narrativa, sacou? Os mesmos corpos que estão circulando, porque aqueles corpos que estão circulando contra o Fora Temer ali, não são os corpos de periferia. Os corpos de periferia talvez nem sabem o que está acontecendo ali, porque não tem tempo, está trabalhando, está dormindo, está fugindo da polícia, alguma coisa está acontecendo, ele está em outro espaço. Então, o que a gente buscava muito era isso aí. Como nós, então, que estamos vindo de cá tão distante, teríamos essa possibilidade. Porque nós acompanhamos tudo, cara. Nós temos aí, eu tenho imagens de... Eu tenho, sem sacanagem, devo ter muito mais de 120 horas de imagens de todo o processo, desde o começo do MBL. A gente começou a filmar esse filme em 2016. E aí, o primeiro caminhão do MBL falando as coisas mais absurdas do mundo, as loucuras. Aí eu lembro que a Joana Pimenta, que é fotógrafa, falava assim, rapaz, esses bichos são doidos, cara. Esses caras nunca vão conseguir mobilizar ninguém. Eu falei, tá, espera para também. 2 anos depois, os caras foram tirar a gente. Então, entendeu? Então, era tudo isso. A gente acompanhou muito esse processo. Eu lembro que a gente fez um dia 7 de setembro, primeiro 7 de setembro do golpe. Aí foi eu, Marquinhos, Joana e aquele cara aqui de Goiânia, pô, o Helder. Foi eu, Marquinhos, que eu estava com esse dia. Eu, Marquinhos, Helder, também estava Luana. Era eu, Marquinhos, Helder, Luana, eu, Marquinhos, Helder e Joana entrando. A gente foi entrando. Então a gente entrou, isso 7 de setembro, primeiro do Temer. A gente foi entrando com a câmera, o Marquinhos na frente, o Marquinhos com capacete, com a armadura e com a arma. E a gente foi entrando. Aí um policial falou para mim assim, ó, opa, vamos para onde? Eu falei, cara, nós somos da 65, lá aqui, cinema em Ceilândia, eu sou cineasta, tal. Ah, entra, vai. Foi entrando. Aí vocês, não, somos imprensa, foi entrando. A gente foi entrando, cara. E a gente ficou a uma distância do Temer, assim, ó, tipo 10 metros. Cara, eu falei, rapaz, não é que dava para matar o cara se quisesse? Cara, então, a inteligência brasileira não conseguiu barrar a gente. Três pessoas poderiam ter assassinado o cara se quisesse. Pô, isso é incrível, né? Isso é épico, assim. Mas a gente não teve coragem ainda, não. Então, tinha tudo isso, cara, de como que é esse poder da fabulação, entendeu? Assim,
E como que as pessoas de como que eu fico pensando assim, se a gente mesmo quisesse fazer algo mais radical, algo que fosse mais tenso, não está nessa nossa estética, penso eu. Está em outra estética, eu também não sei qual que é. A gente está tentando buscar ela, tentando ir atrás dela, a gente não sabe também qual que é. Mas acho que era isso assim, sabe? A ideia é essa nossa gente mesmo. Boa noite, gente. Agradecer aí a Dirley e WA terem vindo para essa sessão. Satisfação enorme. Não, só queria comentar assim sobre o filme, que eu acho que assistir os filmes às vezes é mais difícil do que fazer eles. E eu acho que esse filme, seu filme, Dirley, ele mostra isso pra gente, assim. Como a gente não está preparado assim pro diferente, pro tempo diferente, para essas coisas assim. E era só isso, assim. Queria agradecer demais vocês terem vindo aí. E o papo. Eu acho que o tempo também é isso, cara. Eu acho que a ideia do tempo é isso. E o tempo, eu acho que assim, o tempo do filme é em relação ao tempo da história, eu acho, sabe? Cada história é um tempo, assim. A gente está fazendo um outro filme agora que é completamente diferente dos tempos. Também que é no São Nascente. É um filme todo no São Nascente, em que a São Nascente vira uma cidade presídio também, em que 5 mulheres vão achar petróleo no São Nascente e vão declarar guerra ao Brasil. O filme é esse. 5 mulheres acham petróleo no Brasil e declaram guerra ao São Nascente. E é um filme de tipo Mad Max. Sabe? Corte muito rápido, muita arma, as meninas vão estar armadas, dá muito tiro para cima dos carros, derrubar drone, sacou? E é isso. O filme acho que até, eu acho que o tempo agora é o tempo outro, o tempo agora, porque o ano passa muito rápido, né? E a história passa muito rápido e a gente esquece muito rápido. O Lula foi preso, a gente nem lembra mais disso, né? Eu acho que a gente doido de falar bem assim, porra, prenderam o maior símbolo desse país, assim. O Lula é o maior símbolo desse país. O maior imaginário desse país, disparado, é o Lula, né? Então, ele foi abafado, foi legitimado a menos o quê? De uma semana, 10 dias, a gente não sabe, né? 3 dias, 4 dias, uma semana, 10 dias. Então, o tempo da história passa muito rápido, assim, e a gente perde muito a percepção, assim. Então, eu acho que os filmes também estão lidando com esse tempo, sabe? Lidando com o tempo narrativo que está ali, com as possibilidades que estão ali. Eu acho que o próximo tempo do filme, na minha cabeça, é outra coisa. Na minha cabeça, no próximo tempo, é um tempo também que a gente vai para uma doideira. Eu acho que é para ganhar arma e dar tiro, de verdade. Aqui a gente está brincando ainda com cano. A segunda, eu acho que a gente dá uns tiros, assim. O filme todinho dando tiro, só para ficar ouvindo barulho, sabe? Pá, pá, sabe, assim? E aí é isso, cara. E sem diálogo, eu acho, talvez, assim, sabe? Eu acho que o tiro é mais, um tiro é mais massa que um diálogo, que uma resenha de roteiro, sabe? Um carro velho que bate outro carro velho é muito mais interessante que um discurso político, por exemplo, sacou? Tem muito mais coisa envolvida ali na dinâmica do que um cara que chega para blá, 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 blá. Então é isso, acho que o tempo é esse também, sabe? Enfim. A gente pode agora, na verdade, sair e continuar o debate na mesa do bar, né? Que aí fica mais à vontade. Queria agradecer demais a presença. Sempre muito bom ouvir o Dirley também. E obrigado pela presença de vocês também aqui no Fronteira. É isso aí, nós estamos aqui para ver esses filmes mesmo e pensar e debater, questionar. Então, convido vocês aí a estarem junto com a gente aí nesses próximos dias do Fronteira, aí até dia 22. Estamos juntos aqui. Obrigado.